Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale aqui nos 94,9 FM. Eu sou Daiane de Souza e este é o programa Mix Cultural. E quem nos faz companhia essa noite é o Bruno Golembiewski. Boa noite, Bruno. Bem-vindo de volta. Boa noite, Daiane. Muito obrigado. Seja bem-vinda também. E como sempre, você pode nos ouvir também na internet no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. Este programa é realizado pelo setor de arte e cultura da Univale e produzido por acadêmicos dos cursos de comunicação aqui da Univale. E vale lembrar que para nos acompanhar, basta seguir as nossas mídias sociais, as mídias sociais do Mix Cultural e do setor de arte e cultura Univale, no Facebook, Instagram e também no YouTube. Além disso, saiba tudo sobre o programa no blog artecultura.wordpress.com. No Momento Mix, a abertura da exposição Israel, um olhar sobre esse envolvente país. O Mix Música te apresenta a banda Academia da Berlinda. E a entrevista dessa semana é sobre o espetáculo Berlim, Dois Corpos à Procura, da Karma Companhia de Teatro. Momento Mix. Na última segunda-feira, dia 6, aconteceu na Biblioteca Central da Univale, aqui no campus Itajaí, a abertura da exposição Israel, um olhar sobre esse envolvente país. A mostra é resultado de um projeto da fotógrafa Flávia Silva El Aga e visa integrar a comunidade brasileira com a cultura e história de Israel. É isso mesmo, Bruno. Eu estive na abertura da exposição e conversei com a artista. Confira aí como foi. Olá, pessoal do Mix Cultural. Nós estamos hoje aqui no hall da Biblioteca Central da Univale para a abertura da exposição Israel, um olhar sobre esse envolvente país. E aqui comigo está a fotógrafa Flávia Silva El Aga, ela que é idealizadora e responsável por essa mostra. Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Flávia, explica um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia dessa exposição e o que ela consiste, quais são as obras que você expõe aqui hoje? Eu trabalho com fotografia de viagem, né? Então, eu sempre viajo para Israel, trabalho com grupos de turistas e sempre viajo com 2, 3 vezes ao ano em Israel. Aí a ideia surgiu porque todo mundo pergunta, o que tu vai fazer lá? Lá é só deserto, lá só tem guerra. E muita gente me pergunta, né, o que eu vou fazer lá se lá não tem nada para fazer, nada de bom. E aí eu quis trazer essa mostra. Legal, então essa foi a Flávia, fotógrafa e idealizadora da exposição Israel, um olhar sobre esse envolvente país, exposição que fica aberta para visitação aqui na Univale, no hall da Biblioteca Central da Univale, até o dia 31 de março. Mix Música. O Mix Música dessa semana te apresenta um som que vem do Nordeste do Brasil. Trata-se da banda pernambucana Academia da Berlinda. Formado por 6 músicos, o grupo surgiu em 2004 e acumula na bagagem 3 discos autorais: Academia da Berlinda, de 2007, Olindance, de 2011 e Nada Sem Ela, de 2016. A sonoridade da banda tem influência principalmente da música pernambucana e afro-caribenha. Outras influências bem características do Nordeste, como o frevo, maracatu, ciranda, forró, cumbia, afrobeat e carimbó, podem ser notadas nas canções da Academia. A Academia da Berlinda é formada por Alexandre Urrea, Tiné, Yuri Habib, Gabriel Melo, Ilgo Gila, Irandê Naguê e Tom Rocha. O último disco, Nada Sem Ela, do ano passado, mostra um amadurecimento musical e melhor qualidade técnica das gravações, além da criatividade nas misturas de gêneros e composições de letras. Separamos então a canção Dorival, desse último trabalho que mostra bem o que é a Academia da Berlinda. Sobe o som para Dorival. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Dorival, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, cê vai, meu coração dói. Você verá que irei voltar.
frente, vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Isso me destrói, você dói, meu coração dói. Você verá que irei voltar. Você é razão do meu mar, paixão do meu aconchego. Você chega, me chama de nega, eu só te peço, meu nego. Vai não, tá cheio de tubarão no mar. Vai não, arranja um emprego no chão. Chorei, pensando que nunca mais fosse te ver novamente. Chorei, com medo de tubarão, das grandes ondas e do canto da sereia. Mais uma vez voltei pra teus braços. Tenho o corpo fechado. Minha vida é um mar. Voltei. Mais uma vez voltei pra teus braços. Tenho o corpo fechado. Minha vida é um mar. É o mar que sempre vai dar de comer. É o mar que sempre vai dar quem vai dar. É o mar que sempre vai dar de comer. É o mar que sempre vai dar quem vai dar. É o mar que sempre vai dar de comer. É o mar que sempre vai dar quem vai dar. É o mar que sempre vai dar de comer. É o mar que sempre vai dar quem vai dar. Agenda Mix. Começou agora há pouco, às 21 horas, o show da banda De Bajo de Sergipe, lançando o álbum Brutown no Gas Station Pub em Balneário Camboriú. A abertura fica por conta da banda itajaense Hot Heads, com pré-lançamento do disco Magnolia. Os ingressos são a R$15 no local. Amanhã, sexta-feira, às 8h30 da noite, tem o espetáculo Berlim, 2 Corpos à Procura, na Itajaí Criativa Residência Artística. Os ingressos custam R$30 inteira e R$15 a meia entrada. E daqui a pouco nós vamos receber o Mauro Filho, da Karma Companhia de Teatro, para a entrevista dessa semana. E ele, então, vai contar tudo sobre essa peça. Fique ligado. Sábado, dia 11, às 20 horas, acontece o espetáculo Provisoriamente Não Cantaremos o Amor, no Teatro do Sesc. A comédia tem entrada franca e classificação indicativa livre. Domingo, dia 12, às 7 horas da noite, tem um espetáculo 1 milhão de anos em 1 hora, no Teatro Municipal de Itajaí. A comédia é encenada pelo ator Bruno Mota e possui classificação indicativa livre. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro a partir de R$30. Na próxima terça-feira, dia 14, quem sobe ao palco da Biblioteca Central para mais uma edição do Tem Música na Biblioteca são os músicos Giovanni Sagaz e Elisa Cordeiro. É a partir das 18h30 e todos são convidados. E essa foi a nossa Agenda Mix. Fique ligado, o Mix Cultural vai pro intervalo e volta daqui a pouco. Mix Cultural. Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural agora para o segundo bloco. Berlim, 2 Corpos à Procura. É um espetáculo da Karma Companhia de Teatro, companhia aqui de Itajaí. Ele será apresentado ao público amanhã, dia 10 de março, às 8h30 da noite na Itajaí Criativa, uma residência artística localizada aqui na cidade.
O espetáculo estreou em 2015, já rodou pelo estado e também por várias cidades do Brasil. Para falar sobre Berlim, Dois Corpos à Procura, recebemos Mauro Filho, da Karma City Teatro. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Então, Mauro, pesquisando para fazer as perguntas para ti, né? Na abertura da descrição já de Berlim, vocês já trazem dados de mortes por homofobia que evidenciam esse caráter, digamos, de denúncia desse espetáculo. A partir disso, eu queria que tu explicasse para nós sobre o que ele fala e quais temas serão abordados, né, em Berlim. O Berlim partiu de uma pesquisa nossa sobre essa questão da homofobia, né, dos dados dos dados alarmantes que existem no Brasil hoje em dia, não só da homofobia, mas da transfobia e todas as fobias relacionadas ao público LGBT. E a gente resolveu abordar esse assunto porque a gente tem na companhia um caráter de falar de coisas sociais e acabou que a gente escolheu esse tema até por uma questão de não militância, né? Não militar, a militância à frente da arte, mas a arte a favor também da militância, né? Então a gente foi abordando esse assunto e é uma história entre duas pessoas do mesmo sexo, dois homens que se relacionam e tem só que eles se escondem, têm medo. Então é essa questão abordada no espetáculo, né? Você comentou agora da arte servir para a militância. Qual a importância, na tua opinião, da arte servir, então, como um instrumento de denúncia e um modo, né, uma ferramenta de abordar essas questões humanitárias e sociais que a gente enfrenta? É fundamental. Acho que é através da arte que a gente pode falar de assuntos tabus, que não deveriam ser tabus, mas ainda são. Então, acho que a arte, ela possibilita isso. Ela chega de uma maneira diferente às pessoas, chega de uma maneira mais poética. Então, de repente, esse é um caminho que a gente chega para discutir esses assuntos e eles acabem sendo um caminho mais fácil, né, das pessoas entenderem e começarem a aceitar. Muito bem. Antes de começar a entrevista, a gente conversava sobre a questão do Berlim, o nome, né? E por que invocar essa cidade para ser o nome dessa peça. Se tu puder dar as várias explicações que tem. São várias coisas, assim, do início do processo. Eu tinha um poema que chamava Berlim. Era um poema que não falava de militância, nada. Era um poema sobre... Era um livro... Nossa, vamos lá. Era um livro que eu estava lendo que se passava em Berlim. Deste livro, eu fiz um poema. Aí a gente começou o processo, né, na Karma, de um novo espetáculo. E eu invoquei que era Berlim o nome do espetáculo. Daí a gente começou a puxar outras referências. Até tem um filme que ele se passa em Buenos Aires. E esse Buenos Aires, a outra cidade, que não é a cidade deles, do casal, é a cidade que eles fogem para buscar a felicidade. Então eu fiquei imaginando que Berlim poderia ser essa cidade para essas duas pessoas. Então eu fui casando as coisas. E também tem outras várias conexões que as pessoas fazem sobre a cidade de Berlim. Berlim foi uma cidade que foi dividida, né, em duas, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Então a gente está falando de duas pessoas que estão divididas por um muro imaginário, né, da hipocrisia, da indiferença, da homofobia, né, do ódio, do medo ao diferente. Então, acho que também casou bastante, assim, nesse sentido, essa cidade, esse nome, para abordar esse tema. Que legal. A proposta de vocês é também misturar a dança e o teatro, né? Como aconteceu essa mistura? É a primeira experiência da Karma nesse novo formato? Enfim, como que aconteceu? Foi a primeira vez que a gente fez essa linguagem, né, de usar a dança a favor do teatro. Por uma questão que eu já sou bailarino há muito tempo, antes do teatro mesmo, e o outro ator, o Leandro, também tem alguma experiência a partir de agora, assim, com dança contemporânea. Então a gente resolveu casar as duas coisas, porque a gente achou que a dança, a maneira poética da dança, que não é a fala com o corpo, né? Então a gente está falando com o corpo, então a gente usa poucas palavras. Seria essa uma maneira mais poética e mais de chegar nas pessoas, né? De ser uma coisa mais leve para abordar um assunto bem pesado, né?
Com certeza. E tu falou de um filme, né? E eu acho que esse filme você cita na descrição, que é o Happy Together, de Isso. 1997, que foi uma grande referência dramatúrgica e estética para o espetáculo. Isso. Que filme é esse? Pode contar um pouquinho sobre Claro. ele e como ele serviu de referência para vocês? Aham. Esse filme chama Happy Together, é um filme chinês, de um diretor chamado Wong Kar-wai. E esse diretor, ele é incrível. E esse filme é a história de dois homens chineses que o sonho deles é morar em Buenos Aires e conhecer as Cataratas do Iguaçu. E eles vêm para Buenos Aires, mas acaba que não é aquilo exatamente o que eles estavam pensando, eles brigam, se separam. Então não é um filme que fala sobre militância, fala sobre direitos homossexuais, os gays, não. Mas é um filme que retrata um casal. E foi daí que a gente partiu para fazer dramaturgia do Berlim, né? Também com essa coisa de fugir para outra cidade, de buscar um outro lugar, né? E esse filme é bem interessante e eu recomendo que as pessoas assistam, que é um filme... E também nessa questão da estética, né? Que tu comentou ali. O filme tem uma paleta de cores meio esverdeada, meio vermelho. E a gente usa essas cores também no espetáculo. Então ela foi uma referência de estética também, não só de dramaturgia, né? Pro espetáculo. Que legal. Você comentou agora há pouco também que no filme é usado menos fala e mais expressão corporal, até com a ajuda da dança. A ideia é mesmo passar a mensagem através mais do corpo e das expressões. Eu queria saber então também como que funciona a montagem de uma peça dessas, né? Porque geralmente a gente se baseia, as peças são baseadas no texto, né? Como que funcionou para vocês essa questão da montagem da peça? Sim. Geralmente acontece através de improvisação. A gente tem um norte, a gente quer falar sobre isso nesse momento, a gente quer abordar como eles se conheceram, de repente. A gente improvisa, então a gente usa objetos, usa material biográfico nosso, de repente, uma história nossa, traz de outras histórias, o filme mesmo, outros entrevistas com pessoas, e isso a gente vai alinhavando e experimentando com o corpo, né? Do que sai daquilo ali, muita coisa jogada fora, muita coisa... As poucas coisas é que entram mesmo no espetáculo, né? Muito de material vai pro lixo, assim. Mas é disso mesmo. E no espetáculo tem um pouco de texto também, texto falado, que eu digo, né? Palavras. Mas eles não são o carro-chefe do espetáculo. Não é através do texto que a pessoa vai entender o espetáculo. Ela precisa de todo um contexto, né, do que está acontecendo ali para ela se aproximar do tema, né? Muito bem. E tu comentou até da paleta de cores do filme, né? Do Happy Together. E quando eu fui na peça, eu percebi que existe toda uma identidade visual, como as luzes de cores fortes, o neon, com esse fundo sempre muito escuro, né? E também uma trilha sonora que casa perfeitamente ali com tudo isso. Como foi trabalhado todas essas questões de luz, de som também, né? Na Karma a gente parte também muito da questão da estética, da imagem também. Então a gente imagina, talvez, muitas vezes a gente imagina a imagem, o que vai ser a cena. A gente visualiza na cabeça e a gente tenta reproduzir isso através de improvisação. Daí a gente vai trazer o cenário, a luz e tal. Mas eu já tinha essa imagem porque o filme trouxe pra mim, né? Essa coisa mais escura, avermelhada e tal. Essa paleta de cores, e a gente queria reproduzir isso no espetáculo. Então a gente usou isso das luzes, principalmente, do tom escuro, né? Uma coisa... Hoje a gente tá falando de um tema que as pessoas não querem falar, então uma coisa mais escura, mais velada. Então a gente usou isso, assim, de referência. Parecia pra mim que era como se estamos num beco escuro com luzes de uma cidade grande como Berlim. Era tudo esse imaginário que vem na cabeça. Isso, assim. mais ou menos isso. E no filme também tem isso, assim, eles tem muitas cenas em becos e a gente teve vielas, então a gente pensou mais ou menos por aí, assim. Bacana. Mauro, como a gente já disse no começo, a peça ela está em cartaz, vocês estão apresentando ela há quase 2 anos. Eu queria que você citasse alguns locais que vocês já apresentaram a peça e também que comentasse com a gente qual tem sido o feedback do público em relação ao espetáculo. Legal. O espetáculo estreou em 2015, então a gente já circulou bem legal, assim, bastante cidades aqui de Santa Catarina. A gente fez alguns festivais, festival no interior de São Paulo, festival em Chapecó, festival na Bahia.
E aqui em Santa Catarina foram Lages, Joinville, Itajaí. Itajaí já apresentou várias vezes. Isso é bem legal, que a gente quer criar uma cultura de apresentar sempre na cidade. Não adianta a gente apresentar fora da cidade e as pessoas daqui não nos conhecerem, né? Então, e o feedback é muito interessante, porque as pessoas acabam se conectando com o trabalho. Às vezes por exemplo, não existe, não tem a conexão, por exemplo, não é homossexual, não é gay, não é lésbica, não tem ninguém na família, mas acabam se conectando, faz outras conexões, né? Porque o espetáculo não é para essas pessoas, é para todos. Claro. Inclusive é para quem não tem mesmo essa conexão. Inclusive é esse público que a gente quer atingir, né? As pessoas mais fechadas e tal para esses assuntos. Então é um feedback bem legal, assim, porque as pessoas se conectam, muita gente jovem. A gente tem um público muito jovem, assim, 16 anos, 15, que estão muito afim de falar sobre esse tema, de discutir. Então, em alguns lugares a gente já fez debates depois do espetáculo. E o público jovem é o que mais quer falar, o que mais quer conversar. E tem essa urgência de falar sobre o tema. Às vezes não quer nem falar sobre a encenação, mas quer falar sobre o tema, sobre o preconceito, porque eles sofrem também, ou ver outras pessoas sofrerem. Então é muito interessante esse feedback. E até por ser um tema que está muito em voga, continua em voga, porque, enfim, queremos superar esses problemas de preconceito, né? Eu acho que a peça até fica mais difícil para ela ficar velha, porque esse tema está sempre em tona, né? Claro. A gente gostaria que esse tema ficasse velho logo, né? Claro. Mas a gente sabe que não é assim e tem muito caminho ainda pela frente. Então isso revela mais uma vez a urgência de falar sobre esse tema, de usar a arte a favor desse tema, né? Que legal. Mauro, conta pra gente quem faz a peça acontecer, quem faz parte do espetáculo, se você puder passar pra gente uma ficha técnica das pessoas envolvidas. A dramaturgia, ela foi eu e os outros atores e membros da companhia, né, que são o Leandro Cardoso, que está comigo em cena, e a Pietra Garcia, que faz a direção da cena. Então a gente não tem um diretor. A gente, como a Pietra ficou de fora da cena, ela faz a direção de cena. Então ela visualiza a cena, ela dirige o que precisa ser. E a gente funciona na companhia muito colaborativamente, assim, todo mundo contribui em todas as áreas. Então a direção, a gente costuma dizer desse espetáculo que é de todos, assim, né? Todos dirigimos o espetáculo. E tem outra pessoa bastante importante no contexto também, que é a Edra Rockenbach, que faz a trilha sonora do espetáculo. Ela que compôs a trilha sonora. São algumas músicas já existentes que ela remixou, né, editou, e a maioria da ambientação sonora do espetáculo ela fez do zero, assim. E foi bem importante, porque ela trazia coisas pra gente que mexia totalmente no que a gente estava imaginando, não era o que a gente queria, mas ela ia e falava, não, é isso. Não tenta fazer com que o seja redundante, né? A música seja a favor daquilo que está falando. Às vezes é legal o contraponto, e ela trazia esse contraponto pra gente e deixou tão original, né? A música é quase que uma luta, assim. A música, para quem já assistiu o espetáculo e quem vem assistir, ela vai perceber que a música também ela perturba assim o espectador. Ela é uma coisa bem frenética, assim, que leva a gente para outros caminhos e tem cortes abruptos, assim, a música para do nada. Então foi bem importante no desenvolver do espetáculo também a trilha sonora. Que legal. E dá até um sentimento de angústia, né? Que falou de perturbar mesmo quem está assistindo. Eu particularmente achei bem legal e que casou muito legal com as luzes e com toda a visual da peça. A gente tem bastante preocupação com essa coisa da estética. Assim, não sei por que... Não sei, pra mim a estética ela é primordial na arte, assim, né? A gente está falando de outros temas e tal, mas a estética está sempre à frente, assim. A gente precisa criar um ambiente, né? O teatro, a gente está criando a gente não cria um quadro, a gente cria um ambiente. Então, esse ambiente, essa relação do público com quem está em cena, é essa ambientação, essa atmosfera, exatamente, essa atmosfera que cria, e que então é tão importante, né? A trilha sonora, a luz, a estética também está junto ali, né? E é fácil levar essa peça para vários lugares? Como é que é para vocês? Pra gente é bem... a gente também teve essa questão na montagem, porque ela não exige luz de teatro, né? Luz, refletores clássicos do teatro.
A luz é totalmente alternativa, então a gente leva a luz, os refletores, as lâmpadas. Então, assim, a gente monta muito facilmente em vários lugares. Então, a gente tem como viajar e não precisa exatamente de um teatro para apresentar. A gente apresenta em locais alternativos, como vai ser na Itajaí Criativa, né? Que não é um teatro, é uma residência, uma sala grande que a gente vai apresentar o espetáculo. Legal. Já que você citou essa apresentação agora no dia 10, né, amanhã, qual é a classificação indicativa para a peça e como que as pessoas fazem para quem quiser mais informação e também para conseguir os ingressos? Então, a classificação é 16 anos, mas a gente também já teve uma discussão sobre isso, assim, entre a gente, entre o público também. Em uma apresentação a gente teve uma plateia que tinha muitos adolescentes de 13, 14 anos. E eles perguntaram por que era 16 anos, porque eles não viram nada que eles não poderiam ver. Então, a classificação é indicativa. A gente indica que seja para maiores de 16 anos, porque a gente acha que vai ter um entendimento maior e tal sobre o tema. Claro. Mas toda pessoa pode assistir. A gente tem uma amiga nossa que leva o menino de 8 anos todas as vezes. Ele adora o espetáculo, né? Então, é muito questão dos pais saberem conversar sobre o tema, que eles precisam saber que é um tema delicado, que precisa ser discutido em casa, precisa ser conversado. Então, a gente indica essa idade, mas todos podem assistir o espetáculo. E o espetáculo, então, a gente vai apresentar no dia 10 de março, na Itajaí Criativa Residência Artística, que é um espaço cultural aqui da cidade. Os ingressos eles podem ser adquiridos através do site da Karma, www.karma.ciadeteatro.com.br. Lá você acha o link para comprar online, tem a compra online, ou através da própria da Itajaí Criativa, no dia do espetáculo também, chegando um pouquinho antes, né? O espetáculo é às 8h30, chegando lá 7h30, 8h30 para garantir o lugar. Porque são 60 lugares, então precisa correr para conseguir o ingresso, né? São poucos ingressos disponíveis. Que legal. Até dá uma característica mais intimista, né? Essa apresentação é diferente do que as que foram no teatro, né? Isso, a gente apresenta em teatro grande também. Por exemplo, a gente já apresentou no Teatro Municipal de Itajaí. Mas não é o ambiente correto para o espetáculo. Assim, a gente quer o público mais perto. O Teatro Municipal, que tem 500 lugares, acaba que o público fica muito longe. E a gente trabalha muito com essa coisa da expressão, do olhar. Então, precisa que o público esteja mais próximo. Então, esse lugar, essa apresentação no Itajaí Criativa, acho que vai ser bem, bem legal, porque o público vai estar super dentro da cena, assim. Legal. Mauro, vocês estão, a Karma, né, com esse espetáculo, vocês estão à disposição caso alguém queira convidar vocês, talvez numa escola, num evento privado, fechado, ou mesmo talvez... Sim. Algum evento que as pessoas queiram convidar vocês, como que faz para entrar em contato também? Claro, a gente tem no nosso site, né, que eu já comentei, o karmaciadeteatro.com.br. A gente tem lá sobre todos os espetáculos, né, ficha técnica, os locais que ele pode ser apresentado. A gente tem agora um trabalho que a gente estreou recentemente, que é para a escola mesmo. É uma contação de histórias para as escolas. Então, a gente está aberto, né? A gente precisa trabalhar, a gente está aberto a contatos. Tem um telefone também, que é o 9978-3012, que é o telefone da companhia. O nosso site, o Facebook, né? facebook.com/karmaciadeteatro. Pode entrar em contato lá, mandar uma mensagem que a gente responde. É isso. Legal. É isso, né, Dai? Então, Mauro, a gente agradece muito mais uma vez a tua participação. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Dá todos os detalhes aí. E se tu puder convidar mais uma vez as pessoas que estão para conferir no dia 10, Berlim. Sim, com certeza. Berlim, 2 Corpos à Procura, um espetáculo... Não é porque eu faço, não, mas é um espetáculo bastante urgente, bastante importante que as pessoas assistam. É importante conferir os espetáculos e a agenda cultural da cidade de Itajaí, tem bastante coisa acontecendo, então prestigiem. O espetáculo é bem interessante, o espaço é bem interessante, aproveita para conhecer o espaço também. E é isso, dia 10 de março, às 8h30, na Itajaí Criativa, no centro de Itajaí. Perfeito. Legal. Então é isso, pessoal. O Mix Cultural vai ficando por aqui. Saiba tudo que rola no nosso programa no blog artecultura.wordpress.com. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, aqui na Univale FM. Boa noite, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Mix Cultural.